Galera, depois de tantos vídeos que eu postei aqui no canal sobre o Famicom e Nintendinho, ainda sobrou as curiosidades camaleônicas. E como são muitas, eu resolvi dividir elas em partes. Então vamos começar a parte 1 dessas curiosidades camaleônicas, e lembrando que eu sou Ela Camaleão. E vejam lá, galera, os vídeos sobre Famicom e Nintendinho que eu já fiz, que estão aí na descrição, porque eu falei neles coisas que eu não vou repetir aqui nas curiosidades, tá bom? Então vamos logo começar com a primeira curiosidade camaleônica, que é a inspiração do Famicom. E bom, eu falei na história do Famicom e Nintendinho que o designer da Nintendo, Masayuki Uemura, teve muita confiança para criar o primeiro console da Nintendo. Mas o Masayuki falou uma vez numa entrevista que o presidente da Nintendo na época, o Hiroshi Yamauchi, estava muito animado também para a Nintendo ter o seu primeiro console. E ele se animou porque viu o sucesso do console ColecoVision, que eu já trouxe história aqui no canal, e ele era um console bem poderoso da segunda geração, que levava a experiência arcade para casa das pessoas. E o Hiroshi queria que o primeiro console da Nintendo fosse tão bom quanto o ColecoVision, e que trouxesse também a experiência arcade. E quando o Masayuki foi chamado para criar o console, ele trabalhou bastante e disse que uma das inspirações para criar o console foi o próprio ColecoVision, justamente por causa do potencial incrível que o console tinha de portar jogo arcade, mudando praticamente nada do gráfico. E uma prova disso é o Donkey Kong, que a Nintendo licenciou para o ColecoVision numa parceria. E o jogo, vocês podem ver aí, é igual ao de arcade. Então não tinha jeito, foi uma ótima inspiração mesmo. O nome Famicom. E quando criaram o console, a Nintendo teve que decidir o nome. E o primeiro nome que pensaram pro console foi Game Computer, que a Nintendo abreviou para Gamecom. Mas aí acharam esse nome muito normal e genérico. Aí mudaram para Family Game, mas ainda não era um nome que a Nintendo queria que simbolizasse que ele era um console para divertir a família e que ele tinha uma tecnologia moderna. E o Masayuki contou uma vez que um dia sua esposa sugeriu o nome Famicom, que era o nome abreviado de Family Computer. E esse nome o Masayuki achou uma boa, porque simbolizava o que a Nintendo queria. E o nome tinha a palavra computer, que simbolizava que o console tinha tecnologia moderna. E esse nome também era uma boa para aproveitar o hype dos computadores que estavam bombando nos anos 80. Então o Masayuki levou o nome para Nintendo e de primeira os poderosos da Nintendo não gostaram muito do nome, mas depois de um tempo eles viram que o nome tinha valor. Então foi escolhido Famicom pro console da Nintendo. E pessoal, para quem não sabe, japonês tem esse hábito de abreviar palavras. Tanto que os computadores no Japão, que eram computadores pessoais, eram chamados de Pasocon, que era a forma abreviada do nome Personal Computer. Interessante, né? Muito interessante. Controles econômicos. E bom, aqui eu vou ter que repetir uma coisa que falei na história do Nintendinho e Famicom. E é o seguinte, o Masayuki Uemura, ele queria no início, quando estava criando o console, que ele fosse de 16 bits. E isso na terceira geração, porque ele queria muita qualidade nesse primeiro console. Mas aí o Hiroshi Yamauchi falou que o projeto ia ficar muito caro. Então ele falou que tinha que ser um console mais barato. Então, já que ele mandou, o console Famicom foi criado sendo barato, tanto que seus controles eram acoplados no console. Você não conseguia tirar eles para guardar. E mesmo que isso fosse uma boa para você não perder o controle, ao mesmo tempo era uma coisa ruim, porque se um controle quebrasse, você ia ter que levar para o técnico com o console e tudo, porque o console ia ter que ser aberto para tirar o controle com defeito e colocar outro. Então ia ser aquela bela trabalheira. E falando em controles, controle para falar. Então vocês podem ver aí os controles do Famicom e estão vendo que o controle 1 era um controle normal com Start e Select e com direcional e os botões. Mas o controle 2 era diferente. Ele não tinha o botão Start e Select e vinha com um ajuste de volume e também vinha com um microfone para falar e gritar nos jogos. Oi? Isso mesmo, galera. Olha a tecnologia da Nintendo.
Mas acabou que o microfone não foi muito usado nos jogos. E às vezes ele não funcionava bem e nem os desenvolvedores ligavam muito para ele. E para vocês terem uma noção, o único jeito das pessoas saberem onde usar o microfone era vendo os manuais dos jogos. E tem um caso muito engraçado onde foi usado o microfone. E foi no primeiro The Legend of Zelda japonês do Famicom Disk System. E nesse primeiro Zelda, tinha os inimigos Paul's Voice, que eram fantasmas de orelha grande. E na descrição dele no manual, dizia que a fraqueza dele era barulho. Então, além de matar ele ali normal com espada, você podia gritar no controle e puf, ele morria. Olha só que doideira. Então acabava que era divertido usar esse microfone. Só é uma pena mesmo que, como eu falei, ele não foi muito usado e ele nem veio no controle de Nintendinho. Mas no manual de The Legend of Zelda de Nintendinho, tinha a explicação da fraqueza do fantasma de orelha grande. E muita gente deve ter ficado confusa de como ia fazer barulho no jogo sem microfone. A Nintendo deu uma esquecida aí, não é? Problemas nos Famicoms. E esses problemas dos Famicoms aconteceram, galera, quando a Nintendo lançou os primeiros Famicoms no Japão. Só que a Nintendo teve que recolher eles porque eles tiveram sérios problemas, que foram 3. E o primeiro foi a placa-mãe, que estava dando erro no sistema. O segundo problema foi que a base plástica do Famicom era muito lisa e escorregadia. Então, se você puxasse o controle com muita força, o console vinha escorregando junto. E o terceiro problema foi botões de borracha. Sim, o terceiro foi os botões A e B dos controles, que eram quadrados e de borracha, que ficavam afundando no controle e enroscando quando você apertava. E isso acabava com a gameplay de qualquer pessoa. E vocês podem ver aí que na propaganda do Famicom, os controles A e B são quadrados. Mas quando a Nintendo recolheu os Famicoms e consertou eles, os controles vieram com botões de plástico e redondos, que eram bem mais firmes. E assim o perrengue da Nintendo acabou. Agora eu estou aliviado. E ó, pessoal, se estiverem curtindo as curiosidades camaleônicas até agora, eu peço que deixem aí um like muchachito, muito bem dado, para fortalecer muito esse vídeo aqui, galera, e pro YouTube divulgar ele bastante aí pelo YouTube direto, tá bom? Então agradeço muito aí a vocês. E agora, continuando, tendência de controle. E bom, pelo que vi, o controle de Famicom e Nintendinho foram os primeiros a colocarem o direcional do lado esquerdo do controle. E isso virou uma tendência para os outros controles de outros consoles. Mas galera, na verdade, a Nintendo já tinha feito isso no seu primeiro console portátil, Game Watch, que eu também já trouxe história aqui no canal. Eject divertido. E bom, geralmente quando você pegava um cartucho para botar no console, você botava ali direitinho no slot dele, fazia até uma pequena pressão para baixo para ele encaixar e pronto. E para tirar ele do console, você com todo carinho e afeto puxava ele. Mas no Famicom tinha uma coisa diferente, e era o eject de cartucho que o Famicom tinha, e ele funcionava com essa alavanca vermelha no console, que você empurrava para o console sair do slot dando um pulinho. E quem deu a ideia para o console ter esse eject foi Gunpei Yokoi, o cara que criou o Game Watch. E o Gunpei achou que seria divertido um eject assim, ainda mais porque o Famicom já parecia um brinquedo. E isso até seguia também a filosofia que Gunpei Yokoi tinha, de que um console não precisa ser tão avançado para ser divertido. Então, com essa ideia do eject dele, a diversão estava antes e depois de jogar no Famicom. E além do mais, galera, a Nintendo já foi uma empresa de brinquedos. Então, combinar o Famicom com esse eject divertido, com certeza funcionou muito bem pro objetivo da Nintendo. E vamos combinar que era bem melhor esse eject do que fazer força para puxar o cartucho. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E vocês não pensem que o eject podia quebrar o slot de cartucho com essa brincadeira de bota cartucho e tira ele com eject, porque a Nintendo fez os funcionários dela usarem vários e vários cartuchos para ver se o slot aguentava. Então a Nintendo não estava de brincadeira. RF barato. E isso daqui foi mais uma coisa barata que a Nintendo colocou no Famicom, que foi o cabo RF.
RF. E aí vocês me perguntam, mas Camaleão, o que é cabo RF? E bom, esse cabo RF combinava a imagem e som em um único fio, sem nenhuma separação mesmo. E esse cabo era conectado na televisão de tubo da época, só que esse cabo RF fazia você depender muito do sinal da televisão. E por conta disso podia ter aquelas interferências chatas de televisão, a imagem podia ficar embaçada, o som poderia ficar muito ruim também, e se alguém passasse então com o rádio perto da televisão, esquece, já ia dar algum problema na imagem ou som do jogo. E pessoal, mesmo que esse cabo tenha sido uma opção barata pro pessoal da Nintendo, eles praticamente também não tiveram escolha, porque naquela época, nos anos 80, não tinham muitas casas com televisões que usavam cabo AV, que são aqueles fios amarelo e branco, em que o amarelo era de imagem e o branco era de som, e eram separados na televisão, não eram juntos. Então o pessoal da Nintendo não teve pra onde correr mesmo, mas eles perceberam que fez muita falta um cabo AV no Famicom. Então no futuro, a Nintendo lançou o AV Famicom no Japão, que era só uma versão slim do Famicom, que agora sim tinha cabo AV. A Nintendo não perde tempo. E agora, pessoal, antes da última curiosidade camaleônica desse vídeo, eu peço que quem chegou até aqui, que se inscreva aqui no canal para ele crescer mais ainda. Ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui no canal Ecletiverso, porque tô sempre trazendo conteúdos que eu gosto, como conteúdo gamer e de cultura pop. E também compartilhem muito o canal e o vídeo, porque ajuda bastante, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora a última curiosidade camaleônica é as cores do Famicom. E essa curiosidade eu posso dizer para vocês que eu fiquei muito confuso, porque eu vi 7 explicações de por que o Famicom tem as cores branca, vermelho e aquele douradinho nos controles. E a primeira explicação é a seguinte, é que a Nintendo quis homenagear com as cores vermelho e branco a bandeira do Japão. A segunda é porque o Masayuki Uemura disse que as cores eram inspiradas em eletrônicos de alta qualidade no Japão na época. A terceira é que a cor vermelha e a dourada ali nos controles também poderiam não sujar tão fácil quanto a branca. Mas mesmo assim o console ia ficar sujo, né? O branco ia sujar muito mais. É verdade. A quarta era para que o console parecesse com um brinquedo para atrair as crianças. A quinta é porque o vermelho e dourado é associado à sorte, prosperidade e festividade no Japão, e o branco era associado à pureza. A sexta é porque plásticos de cor branca, dourada e vermelha eram mais baratos de fabricar para o console. E a última explicação era porque o presidente Hiroshi Yamauchi usava um cachecol vermelho, e ele gostava tanto desse cachecol que queria que o console tivesse a cor vermelha também. E agora eu quero que vocês comentem aí qual explicação vocês acham que é a verdadeira. Eu acho que é essa do cachecol, porque ele era o presidente e ele mandava muito, então deve ser essa. Mas é isso, galera, essas foram aqui no vídeo 10 curiosidades camaleônicas do Famicom e Nintendinho, e foi a parte 1 do vídeo. Então esperem aí os próximos vídeos que eu vou trazer mais curiosidades camaleônicas. E agora eu quero que vocês comentem aí qual curiosidade camaleônica vocês gostaram mais. Eu gostei mais do microfone e do controle do Famicom e essa curiosidade das cores. E agora eu tenho que dizer, galera, se gostaram aí das curiosidades camaleônicas, se inscrevam no canal para ele crescer mais, ative o sininho, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais. E agora eu me despeço aqui, Ela Camaleão, e adiós, galera!